Desculpa, viu, Flávio? Vamos para a mensagem. Meus irmãos, como eu fiz o início da abertura falando dos 5 solas, só para recapitular, é uma palavra em latim que quer dizer somente. Então, na semana passada, sola scriptura, somente a Escritura Sagrada. E hoje, solos Christus, somente Cristo. Nós precisamos entender que em todo tempo existiu ou existe complicações na nossa questão doutrinária e principalmente para aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Só para vocês entenderem, esses judeus que estão sendo bombardeados, estão sofrendo a retaliação daquele grupo islâmico chamado Hamas, desde a época dos crentes judeus do primeiro século, eles tinham que responder, sabe sobre o quê? A antiga e a nova aliança com o Senhor Jesus. A comunidade cristã no final do primeiro século teve que responder sobre a filosofia gnóstica. Mais para frente, no século XV agora, como eu acabei de citar, 31 de outubro de 1517, lá com os reformadores, eles precisaram dar respostas sobre relacionamentos das verdades bíblicas contra as práticas pagãs. E até hoje existem isso. Nós temos também os cristãos europeus do século XIX, que também precisavam responder sobre a alta crítica da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. E nós, a nossa geração, tem respondido o quê e para quem? Se eu e você não temos vida com o Senhor, e perceba, vida com o Senhor não é você estar aqui dentro, terça, quarta, quinta, todos os dias que tem culto, não. Vida com Deus é fora daqui. É lá na sua escola, é lá na sua faculdade, é lá no seu trabalho, é lá com os seus parentes, com os seus vizinhos. Todo santo dia. Até porque hoje nós estamos ainda vivos. Nós não sabemos daqui para frente. Daqui 1 hora, 40 minutos, nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. Então perceba, sempre houve questões a serem respondidas. E nós estamos aqui justamente para respondermos na nossa geração uma questão que tem sido muito crucial. E a pergunta é a seguinte, guarde isso, se eu fosse você, escrevia aí em algum lugar. Cristo é suficiente? Há suficiência em Cristo? Nós que somos cristãos, eu pelo menos há 36 anos da minha conversão, eu sei que Cristo é tudo para mim. Mas e aquelas pessoas que estão lá fora e que não têm conhecimento, nem vida com o Pai? Será que eles sabem? Será que eles percebem que precisam desse Deus que nós pregamos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Nós não pregamos placa de igreja, meu irmão e minha irmã, não adianta, porque placa não salva ninguém. Somente o dono da placa é que salva. Nós nos reunimos porque aqui nós temos a percepção de que Deus está no nosso meio. Eu fui muito ministrado pelo louvor. Para mim hoje, eu podia ir embora, não precisava nem pregar para você, porque eu já fui ministrado. Eu não sei você. Mas pastor, por que o Senhor é ministrado e eu não? Deixa eu dar uma dica para você. Como foi a sua semana? De domingo passado a ontem que encerrou. Como você se relacionou com o seu pai? Eu não tenho pai nem mãe mais. Eu não tenho nem avô nem avó, nem de um lado nem do outro. Eu tenho a minha esposa, a minha sogra, os meus queridos e vocês que Deus me deu como irmãos na fé. Mas como eu me relaciono com Deus? Relacionamento entre nós é top, é fácil. Eu vejo a Thalia quase todo santo dia, né, Thalia? Eu vejo os irmãos quase todo santo dia. Mas será que eu vejo Deus todo santo dia?
Perceba, meu irmão e minha irmã, tudo que está acontecendo na nossa vida é sim, porque Cristo é suficiente para mim e deve ser para você. E olha só que interessante, eu tenho 2 pontos para tratar nesses versículos que nós vimos aqui e lemos. O primeiro é a supremacia de Cristo na criação, do versículo 15 ao 17. E sabe o que significa supremacia? Quer dizer poder absoluto, superioridade. Quer dizer, o poder absoluto de Cristo na criação. E se você quer ver Deus, Cristo Jesus, melhor dizendo, na criação, você precisa abrir a palavra em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit Barat Elohim. É a única frase que eu decorei em hebraico, tá? Não me peça para falar mais nada, só isso que eu sei. E lá ele diz que haja isso e houve, haja aquilo e houve. E o Senhor foi dando forma ao que era sem forma e vazio. Então no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, Deus fez tudo até o 6º dia, e no 7º ele descansou. Mas será que Deus se cansa? Olha que pergunta boa. Não, mas é uma forma de você perceber que até você precisa de ter um dia de descanso. Você precisa ter um dia para conectar-se com Deus. E nós, presbiterianos e muitas outras denominações, tem o domingo como o dia do descanso. Lógico que esse descanso não é você ficar com a mãozinha cruzada na nuca, perninha cruzada, balançando numa rede, belo e formoso. Não, não é isso. Eu sei que muitos de vocês aqui, trabalharam duro hoje. Foram para a roça, foram aí nos comércios, tiveram aí a sua vida diária, e quem fala que mulher não trabalha, desculpa, está aí cometendo muito engano, porque mulher muitas vezes trabalha até demais dentro do seu próprio lar. E a gente sabe que as mulheres que aqui estão, que trabalham aí no comércio, além de tudo, tem que cuidar da sua casa no final do dia. Eu entendo tudo perfeitamente. Mas justamente por isso, você tem que ter um momento para conversar com o Senhor. Então, em tudo que o Senhor fez na sua criação, foi perfeito. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, que o Filho é chamado do resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós somos sim, conforme Gênesis 1, 26 e 27, a imagem e semelhança do Criador. Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que criou todas essas coisas. Está chovendo demais, né, pastor? Não tem problema, meu pé está tudo ensopado aqui. Não tem problema. Mas alguém aí fora estava precisando desse tanto de chuva. Alguém aí que está fazendo alguma coisa, e você sabe muito bem do que eu estou falando, principalmente de quem tem lavoura, estava necessitado. Eu escutei alguns dias atrás que alguns reservatórios estavam secando. E eu não entendia muito bem o que eles estavam dizendo. Mas olha quanta chuva veio, olha quanta água veio. E aí é a mão soberana de Deus cuidando de tudo. Quando você percebe que parece que não tem mais saída, é ali que o Senhor entra com a providência necessária dele. É ali que ele abre uma porta onde não tem, e é ali que ele fecha uma porta para que eu e você não passemos por ela. Por isso, nós precisamos olhar aqui. Estamos vendo aqui que este quem? O primogênito, está escrito aí. Este Jesus Cristo é a imagem de um Deus invisível, mas ele se tornou visível para mostrar que eu e você somos sim falíveis e pecadores. Mas com aquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele me conecta automaticamente com ele, porque ele leva sobre si
todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que é de podre do Marcelo, ele levou sobre ele. Por isso Deus não consegue enxergá-lo naquele tanto de podridão naquele momento. E só por aquele momento, ele se fez pecado por mim e por você. Somente naquele momento. Porque quando ele diz, a ti eu entrego o meu espírito, tetelestai, está consumado, pronto, está quitado. Tetelestai era uma palavra que eles colocavam, vou falar assim para você entender melhor, nas notas promissórias da época. Então alguém que tinha dívida, aquela dívida... Obrigado, irmão. Aquela dívida daquela época era paga, e o que ele escrevia era tetelestai, está pago, foi consumado, foi pago por completo. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Por isso eu e você, ao entrarmos na presença santa do Senhor, nós precisamos deixar as coisas lá de fora um pouco, para que possamos mergulhar nesta verdade. Porque o primogênito de toda a criação, e aí segue o texto, pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio de Cristo e para Cristo. Então eu e você, todos nós, somos obras perfeitas de um Deus perfeito, criação dele. Então o que eu devo fazer nesta noite e todos os dias da minha vida que ainda restam para mim, que eu não sei quantos dias são, é expressão de louvor. Sabe esse louvor que acabou de acontecer aqui? Os 2 hinos que foram cantados, a liturgia do nosso presbítero, tudo isso é expressão de louvor a Deus. Deixa eu parafrasear aqui o pastor Paulo Júnior. Quando você vem ao culto, você vem para adorar a Deus. Você vem para prestar uma adoração ao Senhor. Você não vem para ver se a irmã está bem ou não, se o irmão está bem ou não, se o pastor está bem ou não. Você vem para cultuar aquele que te criou, aquele que te deu o que você tem, sua vida, sua casa, seu trabalho, sua família, seus amigos, seus familiares, sua igreja. Tudo isso é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Mas, continuando aqui, nós vemos também que Ele é antes. Ele quem? Jesus. Só que eu falei, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então os 3 que são um, Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Tudo vem à existência porque Ele determina. Não é o pastor, não é ninguém da face da terra. Eu determino, eis que te digo. Você com certeza já ouviu várias vezes em vários lugares isso. Esquece. Quando alguém determina, esse alguém é o próprio Senhor. Quando alguém diz, eis que te digo, é o próprio Senhor. Não há um homem, uma mulher na face da terra com tal pretensão que vá falar dessa forma, porque isso não é de Deus. Então, se você ouvir a voz do teu Senhor nesta noite, não se desespere, porque é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Ele está preparando você para o encontro com o seu Senhor. E tudo isso já aconteceu comigo e com cada um aqui que professou um dia a fé. Porque um dia nós percebemos quem nós éramos. Pobre, cego e nu, pecador, impuro, imperfeito, podre. Mas pela ação salvífica, pelo trabalhar de Cristo, é que eu me arrependi de quem eu sou. Resolvi entregar a minha vida ao Senhor. E a partir daquele instante, seguir os passos do Criador.
Por isso, nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu espero que assim como eu estou falando, seja o próprio Deus falando com você e achando algo especial na sua vida, para que esta palavra fique impregnada em você. Mas nós temos um segundo ponto, que vai do versículo 18 ao 20, que é a superioridade ou a supremacia da glória de Cristo na redenção. Primeiro foi na criação, em tudo que ele criou, inclusive eu e você. Mas agora a superioridade, o poder absoluto da glória do Senhor na sua redenção. E sabe quando foi a redenção dele? Justamente quando ele foi para a cruz como uma ovelha muda, sabendo que dentre aqueles 12 tinha um traidor. Mesmo assim ele deixou tudo acontecer, porque antes da fundação de tudo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo combinaram: olha, vai acontecer isso, e tal época você vai descer e você vai ser introduzido, você vai ser gerado por uma mulher que eu vou escolher. E escolheu Maria, a melhor de todas as outras, porém pecadora como eu e você. Mas foi uma mulher especial, para que ela gerasse durante 9 meses. Por isso Deus é Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele foi gerado como você que está aqui e é mãe, você sabe do que eu estou falando. Maria teve cólicas, teve dores, teve pontadas, eu não sei mais o que a mulherada tem quando é grávida, mas você pode ter certeza que tudo isso que você viveu, Maria também viveu. Então perceba, lá no Éden, assim quando chega Gênesis 3 e o homem e a mulher desobedecem o Criador, a partir daquele momento é predeterminado. O homem vai ter que trabalhar para se sustentar, suar a camisa. E a mulher terá dores de parto. Mas será que é só isso? Por isso é que nós vemos aqui, versículo 18. Ele, Cristo Jesus, é a cabeça do corpo. E que corpo é esse? A igreja. Essas 4 paredes? Não. Eu e você. Ele é a cabeça. Ele é o princípio. Cristo é o princípio. Cristo é o primogênito. Eu não sei quantos aqui tem mais de um irmão. Ou talvez você seja filho único. Aí, se você é filho único, não vai caber a minha explicação ou a minha ilustração. Mas para quem tem mais de um irmão, o primogênito nesta época tinha direito a tudo, porque ele foi o primeiro. Mas o problema é que na nossa geração, o primeiro não tem valor. Desculpe a quem é primeiro, porque eu sou o primeiro. Nós vamos ficar bravinhos, cheios de coisinhas, com o último, o mais novo da história. E eu estou vendo carinhas aqui dando risada. Eu estou vendo aqui gente dando um sorrisinho. Porque os pais, na cabeça nossa de filhos, gostam mais do último. Só que isso não é verdade. Desculpa, Jéssica. Não é verdade. Porque todo pai e toda mãe vai falar assim: eu amo da mesma forma o primeiro até o 28º. Meu Deus, não. Tem gente aqui que tem uns 30, eu acho. Brincadeira, gente. Mas é verdade. Todo pai e toda mãe dá o mesmo amor para a quantidade de filhos que tem. Dá sim. Só que eu, como filho, não gosto. Porque eu quero só para mim. Ainda mais eu que sou o primeiro. Agora, perceba. Quantos filhos Deus teve? Respostinha de vestibular. Dele, 1. Mas desse 1, milhões. O planeta Terra todo. O problema é que o planeta Terra todo
nem todos quiseram Cristo como irmão e Deus como pai. Por quê? Desculpa, viraram as costas para Deus. E aqui eu quero usar uma coisa que eu vi hoje, uma aula que eu tive em 2 minutos lá, naquelas coisas de cortes lá, shorts, sei lá como é que chama. Um pastor falando sobre a ovelha perdida, das 99 que ficou. Ele vai atrás de um, comparando com a parábola do filho pródigo. E eu achei sensacional. Porque a ovelha, não sei quem conhece muito aí de criação, a ovelha ela tem um problema sério. Ela tem a visão torpe. Ela é parecida com o pastor Marcelo. Astigmatismo com miopia. Tudo misturado. Quem usa óculos está dando risada, sabe do que eu estou falando. Tira o óculos, você até enxerga, tem que dar uma limpada, mas está tudo embaçado. Você põe, opa, está todo mundo aqui, beleza. A ovelha não enxerga daqui a ali, ó, 2 metros. 2 metros, gente, ela não enxerga. Ela quis se perder? Não. Ela se perdeu porque ela não enxergava. Só que o pastor descuidou? Talvez. Ele tinha 100 para cuidar. As 99 ficam, uma se perde. E ele vai atrás daquela que se perdeu, porque deixou as 99 em segurança. Mas ela não se perdeu porque ela quis. Agora a comparação com o filho pródigo. O filho pródigo foi embora. Ele quis ir embora. Ele pegou algo que não era para ele. A primogenitura não era dele. O primogênito fica bravo. Porque assim, o primeiro sempre vai ficar bravo com o último. E o último pega suas coisas e sai. Rebeldia. A ovelha que se perde não é rebelde. Ela tem problema de visão. Ela precisa ser orientada, condicionada. Por isso que alguns pastores usam o cajado. Ô ovelhinha, Marilza, para cá. Ô João, para cá. Vem puxando, porque precisa de direção. Mas o filho não. O filho foi por conta própria. Perceba, meu irmão e minha irmã, que bênção é estudar a palavra do Senhor, mergulhar na verdade da palavra do Senhor, e tudo que eu estou falando não é coisas da minha cabeça, é o que está no texto. Por isso a supremacia da glória de Cristo na redenção, ele continua, versículo 19, porque aprouve a Deus, que nele quem? Cristo Jesus, residisse toda plenitude. Você quer ter uma vida plena? Quem quer? Levanta a mão aí, quem quer a vida plena? Vá a Cristo. Não venha à igreja presbiteriana, não siga o pastor Marcelo, mas vá a Cristo. Nós nos reunimos aqui porque aqui nós temos a direção do Senhor. Nós somos direcionados pela palavra. Mas se você quer ter uma vida plena, de sucesso, bem-sucedida, mesmo que a sua conta bancária não fique lá nas alturas, vá até Jesus. E hoje, preste atenção, sem falta, o Senhor está voltando, o Senhor está às portas, e talvez não dê tempo. Olha o que está acontecendo com Israel, gente. Foi ontem. E pode acontecer hoje aqui em Itaboa. Não, onde já se viu. Aqui em Itaboa ninguém sabe quem é Itaboa. Você que pensa. Eu não sabia. Contaram para mim que há um tempo atrás fecharam a rua e assaltaram ali o mercado. Não foi isso que aconteceu há uns anos atrás? Ué, quem fala que não sabe que existe Itaboa? Você que fica aí viajando na maionese achando que não existe. Ah, ninguém sabe que nós estamos aqui, pastor. Tá bom, vai nessa. Só que tem alguém que é o principal que sabe que tem gente aqui. E é o dono de tudo. Então hoje, se eu sou você, não demoro para tomar decisão. Não demoro para entrar na sua vida e na sua cachola que o Senhor está te querendo. Há muito tempo. Ele só está que nem o pai do filho pródigo. Ô bonitão, ô bonitona, estou te esperando, hein? Estou querendo te abraçar. Estou querendo te beijar, estou querendo te colocar no colo, mas você na sua rebeldia, você está, ó, anos-luz de mim. Não faça isso. Entenda,
que o Senhor é pleno. E por último, aqui no versículo 20, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, porque através da morte de Cristo Jesus, foi que houve plena redenção. O Senhor cumpriu tudo para todos. O problema é que nem todos irão morar no céu. E isso faz com que eu venha pensar: reconcilie-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Meu irmão, a igreja não é um clube. A igreja não é uma associação comercial. A igreja é um lugar onde as pessoas que estão desesperadas se encontram para ouvir a voz do seu Criador e colocar em prática aquilo que deve ser colocado. Então, se hoje você ouvir a voz do teu Senhor, não endureça o teu coração. Pode ter certeza que é Deus sim chamando você. Pode ter plena convicção que é o Espírito Santo falando com você. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. O ser humano pensa que pode fazer as coisas pelos seus próprios braços. Mentira. Se não for permissão de Deus e nem vontade de Deus, eu não saio da cama. Eu não abro meus olhos. Eu não respiro. Eu não me movimento. Você já parou para pensar nisso? É as cápsulas lá que o médico me passou que está dando. É a dieta. Esquece, irmão. Não é isso não. Primeiro vem Deus. Depois vem as outras coisas. O cuidar do seu templo, que é o seu santuário, a sua vida, o seu corpo, é cuidar sim da sua alimentação, é cuidar sim do seu irmão e da sua irmã, é sim socorrer o necessitado, o pobre, a viúva, o órfão, é sim olhar para as famílias que estão desejosas de conhecer Cristo e encaminhá-las para o Senhor Jesus. Esse é o trabalho da igreja. Mas se eu e você ficarmos sentados e calados, nada vai acontecer. Por isso, tome uma atitude hoje. E aqui eu quero ir para o final. Para que você possa realmente compreender solos Cristos, somente Cristo, seu poder superior, sua superioridade, tanto na criação quanto na redenção, eu e você precisamos entender que Cristo Jesus pagou um alto preço. Tinha um louvor ou um hino, era assim: sei que foi pago um alto preço, para que contigo fosse o meu irmão. Quem lembra? Não era maravilhoso? Quando Jesus... Como que é? O que aconteceu? Ele pensava em ti, ele pensava em mim e ele pensava em nós. Sabe que momento foi esse? Na cruz. Na crucificação. Quando Jesus estava sendo martirizado. Quando Jesus estava sendo moído. Quando Jesus estava sendo traspassado. Por mim e por você. E tem gente que fica em rebeldia. Igual um cabrito pulando de um lado para o outro. Hoje eu estava descendo aqui da escola dominical e eu comecei a escutar um... Eu não sei imitar porco, mas é mais ou menos isso. Entenda que é porco. A hora que eu estou chegando perto do portão da casa da pastoral ali, eu vejo uma caminhonete e umas cordas traçadas assim. Era um porquinho, rapaz, gritando. Parecia uma criança gemendo. E o cara falando assim... metade vai para a churrasqueira e metade vai para o final do ano. O porco já estava sabendo que ia morrer. Só que parece engraçado, né? Agora pense nesse porco, Jesus. Ele gritou? Ele esperneou? Ele urrou? Ele só disse para Pilatos: faça o que você tem que fazer.
Sabe, meu irmão e minha irmã, eu não gosto de mexer com as emoções, não. Mas eu gosto de mostrar para você a verdade. A verdade que está contida na palavra. O profeta Isaías, 700 anos antes, ele profetizou que o nosso Deus, o nosso Senhor, ia sim para o martírio. Como ovelha muda. Ele não gritou, ele não esperneou, ele só foi. Fique em pé em nome de Jesus, quero chamar aqui o grupo de louvor. Hoje eu quero te desafiar, você vai ficar com os seus olhos